ontem, Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, Deus é bom sempre, porque Deus é bom o tempo todo. Estou muito feliz, não sei, o casal aqui, o jovem, o casal aqui, Mateus e Maria Clara, estiveram aqui. Nós jogamos com eles aí, ela fez uma cirurgia séria, e mesmo assim, também surpresa, hoje ele resolveu glória a Deus, que isso. Muito bom, né? Que Deus abençoe e fazer para a sua recuperação completa. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 29 ao 34. Eu queria falar essa noite para essa amada igreja, um assunto que eu acho muito sério, muito importante para a nossa vida. Nós vamos refletir essa noite sobre quem é o Jesus que você vê. Né? Quem é? Às vezes pode parecer uma pergunta um tanto quanto simples, mas nós vamos ver que ela é muito importante para as nossas vidas, para a vida da igreja, e mais ainda, principalmente para milhares e milhares de vidas que ainda não conhecem Deus. Amém? Vamos ver a palavra de Deus assim, João capítulo 1, versos 29 até o 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse: Aquele sobre quem vi descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho do Senhor. Tua palavra é tão preciosa, Pai. Verdadeiramente, Senhor. A tua palavra transforma vidas. Tua palavra salva vidas. Tua palavra é edificação para a igreja, para aqueles que já foram alcançados. Nos dá direção, nos traz esperança, Senhor, diante das nossas lutas. Nos traz conforto, consolo diante de nossas perdas. Mas acima de tudo, Senhor, a tua palavra é palavra de vida eterna. Mediante, Senhor, esta natureza tão profunda da tua palavra e levando em conta nossas limitações humanas, daquele que prega, daquele que ouve, nós rogamos que o teu Espírito Santo venha agora, esteja aqui presente, para nos ajudar, para que através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa pergunta, quem é o Jesus que você vê? Ela é o cerne desta pregação. Ela também poderia ser feita de várias outras formas, todas parecidas. Por exemplo, como você vê a Jesus, né? Qual Jesus que você conhece? Né? Nós vamos ver que tem vários tipos de Jesus aí no mundo que dizem que é Jesus, quem é Jesus, como é Jesus. E uma outra pergunta também seria: quem é Jesus para você? E quando eu digo para você, eu sei que eu estou falando com pessoas, a grande maioria aqui, que já conhece Jesus. Você que está em casa acompanhando pela internet, alguns talvez ainda não conheçam a Jesus, mas muitos já conhecem. E aí eu pergunto: quem é Jesus para você?
Parece, irmãos, que é uma pergunta tão simples, né? Para você que já é cristão. Talvez você não esteja vendo muito sentido nessas perguntas, mas você vai ver que tem muito sentido. E nem é esse o foco dessa pregação, mas me veio à mente agora para ilustrar quem é Jesus para você. Quem é esse Jesus para você, que você crê que é o Todo-Poderoso, mas nas horas que você está diante de grandes aflições, né, com aquela carga que você não está conseguindo, e ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente continua com aquela carga, com aquele peso, com aquela dor, com aquele sofrimento. Entende o que eu estou dizendo? Como é muito mais sério do que possa parecer, como essa pergunta é muito mais pertinente do que possa parecer. Então nós vamos começar, irmãos, falando, como introdução, quem é Jesus que o mundo vê. E quando eu digo mundo, eu também estou incluindo o mundo daqueles que já são cristãos, que têm uma religião, né? O mundo em geral, ele reconhece Jesus, né? A figura histórica, humana de Jesus, para vocês terem uma ideia da dimensão de quem é Jesus nesse sentido, nós estamos hoje, que dia é hoje? Dia 2 do mês de outubro do ano de 2022. O que mais? Depois de Cristo. O mundo só tem 2000 anos? No entanto, né, Jesus, ele dividiu a história, né, a humanidade, em duas eras, antes e depois dele. Então, o mundo reconhece esse Jesus histórico, né? A história da humanidade está dividida em antes e depois de Cristo. Muitos no mundo também, como por exemplo filósofos, né, estudiosos, antropólogos, políticos, né, reconhecem a figura histórica de Jesus, alguém que de fato existiu, né? Muitos não negam Jesus e aceitam a figura histórica de Jesus. Porém, para o mundo, para muitos, Jesus é quem? É um revolucionário, que no seu tempo enfrentava as autoridades daquela época, né? Era um revolucionário, né? É um homem que tinha ideais, né? Que lutou contra os poderosos do seu tempo. Para outros, Jesus era o quê? Um grande líder, né? Um homem que se preocupava com as necessidades do povo, que queria favorecer o povo, que pregava amor, né? Tipo um Gandhi, né? Para muitos, Jesus era como um Gandhi, né? Para outros, né, um líder religioso que defendia os valores éticos e morais, falava de Deus, né? E tem também aqueles, irmãos, que tem muitos no mundo, que sabe quem é Jesus para eles? Passa o próximo aí, filhão. Muitos no mundo, irmãos, é assim que vem Jesus. Uma coisa qualquer. Muitos veem Jesus, né? O ateu nem acredita no Jesus como Deus. Ignoram, rejeitam, desprezam, escarnecem, fazem zombarias, né? Muitos no mundo, e não são poucos não, é muitos mesmo, né? Veem Jesus dessa forma, como alguém que possa escarnecer, zombar, desprezar, ignorar, ou seja, não significa absolutamente nada. E mesmo dentro do mundo, do meio religioso, nós vamos encontrar das religiões que creem em Deus e até em Cristo, mas nós vamos ver, irmãos, religiões que veem Jesus de uma forma, né? De uma forma que a gente vai ter que ver se essa forma é correta, tá? Eu vou dar algum exemplo, e por favor, irmãos, você que está aqui, se tem alguém aqui que seja católico, budista ou de outra religião, você que está nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus, creia, não há nenhuma intenção, isso não é para ser politicamente correto não, é sincero. A ideia aqui não é trazer crítica nem condenação, a gente só está avaliando
né? Não é fato de pessoas que fazem isso, é fato ou não é? É um fato. Então, irmãos, muitas religiões, né, que têm algumas questões de como vem Jesus. Eu vou dar um exemplo, a primeira delas, TJ, os Testemunhos de Jeová. Para os Testemunhos de Jeová, irmãos, Jesus, ele existe como Salvador, o Filho de Deus, mas um Jesus que foi gerado, criado a partir do seu nascimento. Para eles, Jesus não é Deus. É o Filho de Deus, mas não é Deus. Como se isso fosse possível. Mas eles entendem que Jesus, tá? Por exemplo, para a Igreja Católica, mais uma vez, não é que ninguém se sinta ofendido, mas na Igreja Católica é uma igreja cristã. Mas Jesus, ele não é o único Deus para eles. Existem, por exemplo, a figura de Maria, ela tem o mesmo nível de Jesus como Deus. Isso é fato. Entende o que eu estou trazendo para a gente, a ver a seriedade de como nós vemos Jesus? Então, tem religiões que são cristãs, que têm até Jesus como Filho de Deus e Salvador, mas que está vendo Jesus de uma forma que a gente precisa avaliar se é correto. Diversas religiões que acreditam em Deus e em Jesus, mas quem em Jesus é, para muitas religiões, mais um. Quer uma prova disso? Quantas vezes você já ouviu de pessoas que têm uma religião dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. Então Jesus é mais um. Para o budista, eles creem nas suas doutrinas, e Jesus também é um homem bom, que ensina coisas boas, amor. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu queria convidar você, amada igreja, amado irmão, amada irmã, você que está em casa nos acompanhando pela internet, para a gente, eu queria convidar você agora, presta atenção, para a gente ver quem é Jesus através dos olhos de João Batista. Vou repetir, queria convidar cada um de vocês que está aqui nos assistindo pela internet a ver quem é Jesus pelos olhos de João Batista. O primeiro texto, verso que eu li diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção. Embora o evangelho aqui é de João, é João que escreve, mas esse João aqui é João Batista, não é o João, o apóstolo, é João Batista. E diz, João viu Jesus que vinha em sua direção. Então, eu queria a primeira coisa falar, quem é João Batista? Por quê? Se eu estou querendo que nós vejamos Jesus, pelos olhos de João Batista, por que nós podemos fazer isso? Qual a garantia, qual a segurança que nós temos, para ver que o que o João Batista está vendo é de fato certo, verdadeiro, para que eu possa, através dele, enxergar o Jesus real e verdadeiro. Eu preciso saber quem é João Batista. Qual a base que eu tenho que possa me dar segurança, confiança, para ver Jesus, quem é Jesus, pelos olhos de João Batista. Temos que saber quem ele é. Então vamos ver quem é João Batista. Por isso que eu sempre peço, deixe aberto o texto onde a gente pede. Primeiro, vamos ver quem ele não é. O verso 19, vai dizer o seguinte: enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista. Está no verso, eu li, antes do que eu li, eu li a partir do 29, mas deixa aberto e acompanhe comigo. No verso 19 do capítulo 1 de João. Quem és tu? No verso 20 ele vai dizer, não sou o Cristo. Perguntaram a ele, quem és tu? Primeira coisa que ele falou, ele declarou e não negou, eu não sou o Cristo. Então, a primeira coisa que ele falou, nem perguntaram se ele era o Messias. Ele já começou dizendo, estão querendo saber quem eu sou? Primeiro, eu não sou o Cristo. No verso 21,
Vão perguntar se és Elias? Não sou. És tu profeta? Não sou. Aí no verso 22, pergunta ele de novo. Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo, tá? E aí, queridos, João vai falar no verso 23. Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele respondeu citando Isaías. Sabe por quê, irmãos? Está lá, eu coloquei ali, está lá Isaías 40, verso 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Onde é que João Batista ia? Proclamar onde é que ele vivia? No deserto, comendo mel, gafanhotos. Então, ele responde: eu sou o que o profeta Isaías disse. Agora, fique ligado, querido, que isso aqui foi dito 700 anos antes de João Batista nascer. Então, ele sabe quem é. Quem é João Batista? Nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo 1, dos versos 13 até o 17, quando Zacarias está lá, para que o anjo vai falar com Zacarias, que fala para ele: não tenha medo, porque Zacarias era um sacerdote casado com Isabel, e o texto lá de Lucas vai dizer que ambos eram justos diante de Deus e viviam em completa integridade. Está lá em Lucas, E vai dizer, Isabel era estéril, e o anjo foi falar que eles iam ter um filho. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E o verso 15 de Lucas, capítulo 1, vai dizer: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Em versão diz, o que significa isso? Desde o ventre da mãe dele, ele já estava cheio do Espírito Santo. E por que isso? Olha o que diz o verso 16: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E o verso 17: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse é João Batista, sabe? Predestinado, predeterminado, escolhido, separado. Para quê? Para uma missão. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Por isso que eu digo para você, irmão, desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo, ele já foi separado. Observem que foi 700 anos antes que estava lá registrado em Isaías, profetizado a respeito dele. Entendeu? Preparar. Ele tinha uma missão, ele foi separado, escolhido, predestinado. Para quê? Para uma missão: preparar o caminho de Jesus Cristo do Senhor. Esta é a razão pelo qual eu garanto a você que nós podemos sim, com toda tranquilidade, com toda confiança, ver quem é Jesus pelos olhos de João Batista. Amém, igreja? Esta é a confiança que nós temos. Então, podemos realmente ver quem é verdadeiramente Jesus através de João Batista. Então, nós vamos voltar para João Batista dizendo: João viu Jesus que via em sua direção. Quem João viu? Em primeiro lugar, João viu uma pessoa. João viu um homem de carne e osso igual eu e você. Preste atenção nisso. João viu um homem, uma pessoa. Ele não viu um anjo, ele não viu, sei lá, um demônio, ele não viu um fantasma. João viu um homem. Inclusive aqui no verso 30, ele vai dizer, é sobre isso que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim. Irmãos, vocês não têm ideia, ou até têm, desculpem, mas o mundo não tem ideia de qual é a relevância
de João ter visto um homem de carne e osso como eu e você. Isso é fundamental para a nossa salvação. E você vai entender por quê. Então, João viu uma pessoa. João viu esse que o próprio evangelista João, o apóstolo, falou no verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Igreja. Amados, presta atenção, queridos, tá? É essencial para a nossa fé, é crucial entender a encarnação de Jesus. É crucial, é fundamental para a nossa fé, para a nossa salvação, tá? E olha que isso é tão sério, olha o que o apóstolo João fala em uma de suas cartas, 2 João 1,7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Aqueles que negam a encarnação de Cristo, de Jesus, é o espírito do anticristo. E a gente tem que entender por quê, né? Tem que entender por quê. E a gente vai desenvolvendo aqui. Então, quem João viu? Em segundo lugar, João viu o Salvador do mundo. Quando ele viu Jesus vindo em sua direção, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, igreja. Veja bem, irmãos, João viu que aquele era o Messias enviado de Deus, que ele veio para a salvação da humanidade. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu, irmãos, o Cordeiro de Deus. Qual é o sentido? O que é o Cordeiro de Deus? O que acontecia com o Cordeiro lá com o povo de Israel? Qual era a proposta de Deus para quando eles usavam o Cordeiro? O Cordeiro era o quê? Ele era morto no lugar do pecador. Eles pegavam o cordeiro, botavam a mão, simbolizava que os pecados estavam passando. Agora o pecado estava ali, eles iam e imolavam quem? O cordeiro. O sangue derramado, a justiça foi feita, o juízo foi executado, o pecado foi perdoado. Então João não viu apenas um homem de carne e osso, mas ele viu um homem de carne e osso que veio para cumprir o papel de Salvador do mundo. Por quê, queridos? O cordeiro que nós vimos no Antigo Testamento era um símbolo para Cristo. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, que ele falou para cada um separar um cordeiro, imolar o cordeiro e passar o sangue na porta, né? Quando o anjo da morte vinha, que onde ele via o sangue do cordeiro, ele pulava por cima, não executava juízo. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado. O que Jesus fez na Páscoa? Quando ele estava na última Páscoa que ele participou antes do seu sacrifício, que ele falou para quê? Para os seus discípulos, pegou o pão e falou o quê? Este é o meu corpo, porque quando eles sacrificavam o cordeiro, depois eles comiam o cordeiro, né? Então ele fala, este é o meu corpo. Por quê? Porque agora ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Glória a Deus, igreja. Então agora não ia mais precisar sacrificar o animal, porque agora ele é o Cordeiro. Agora, olha por que é essencial entender a encarnação de Jesus, que ele se fez carne. A morte, né, que Deus estabeleceu é uma morte o quê? Substituta. Tem que ser um igual. Tem que ser um igual, limpo, sem pecado. Então tinha que ser um animal limpo, né, de 1 ano. E por que sem defeito? Isso aponta para estar puro, estar santo. Não tem defeito, simboliza não ter pecado. Por isso que Jesus nasceu, né, do Espírito Santo. Porque se ele nascesse de homem e mulher, ele teria nascido pecador, não poderia nos substituir. Mas também não poderia nos substituir, além de ser alguém que tivesse pecado, não seria possível alguém que não fosse humano igual a nós. Entende agora, irmãos, por que é fundamental entender a encarnação? Entende agora por que João disse que aquele que nega que ele veio em carne é o espírito do anticristo?
porque isso tiraria a nossa salvação, porque tem que ser um igual, tem que pagar, sabe? Então tem que ser um igual. Então, querido, por isso ele teve que ver, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, quem João viu? João viu aquele, irmãos, que iria batizar com o Espírito Santo. Está aqui no verso 33. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Porque João, ele batizava com água. Mas olha o que Pedro fala lá em Atos, quando se converte aquelas quase 3.000 almas, né? Que ele começa a pregar e vão para ele: o que nós devemos fazer, irmãos? O que eu faço? Pedro diz para eles o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado como? Não é só na água, mas batizado o quê? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. João poderia batizar em água, mas no Espírito Santo só Jesus pode fazer isso. Entende, irmãos? Ele viu aquele que realmente iria nos trazer o batismo, que ia nos dar o Espírito Santo, que é o selo, né, da garantia da nossa salvação, porque ele nos conduz, passa a habitar em nós, nos conduzir, e só Jesus Cristo pode ter esse poder. Quem é o Jesus que João viu? Jesus também, ele viu, está no verso 34. Eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, parece uma coisa tão banal. Vocês sabem por que os judeus ficavam irados quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus? Vocês sabem qual é a razão que eles ficavam revoltados com Jesus? Porque Jesus era um homem, irmãos. Assim como João, quem chegasse perto de Jesus ia ver um homem como eu e você, carne e osso. Por que eles ficavam revoltados quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus? Porque ele estava se fazendo o quê? Igual a Deus. Mas é exatamente isso que ele é. O que João viu foi que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Glória a Deus, igreja. Jesus é Deus, tá? Olha o que Mateus diz, né? Quando ele foi batizado por João Batista. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Jesus é o Filho de Deus, significa que Jesus é Deus, igreja, amém, gente? Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. Como João Batista, irmãos, nós precisamos de olhar para Jesus e ter a convicção que ele é Deus. Ter toda a convicção que ele é Deus. Isso é fundamental para a nossa fé também. Queridos, preste atenção. Se você não tiver certeza que Jesus é Deus, você não pode adorá-lo. Porque senão você está fazendo o quê? Idolatria. Porque se ele não fosse Deus, quem o adorasse ou exaltasse estaria praticando idolatria. Entende, igreja? É fundamental você ter certeza que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, nós seríamos um bando de idólatras, porque nós exaltamos aqui o tempo todo o nome dele essa noite. Glórias a Deus por isso, amém, irmãos? É para adorar mesmo, porque ele é Deus, glória a Deus, aleluia. Jesus é Deus, queridos. Aqui mesmo no Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. João vai dizer aqui, né, que ele disse: olha, eu vi um homem, no verso 30, que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. O que significa isso, irmãos? É que ele era Deus, ele já existia, e ele veio e assumiu uma forma humana para poder cumprir o sacrifício na cruz. Para que você não tenha dúvida,
Eu passaria aqui a noite toda falando sobre isso, mas vou citar só alguns poucos versículos. João, capítulo 1, aqui mesmo, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se ele não fosse Deus, ele poderia ter feito isso, ter criado isso? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Romanos 9,5, Paulo falando quem era Jesus para os judeus que estavam rejeitando, mas ele vai dizer, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Olha de novo o Jesus Cristo homem, tá? Mas olha, irmãos, eu amo esse texto, pastor Marcos. Eu amo esse verso 9,5 de Romano, porque isso aí deve dar um nó na cabeça daqueles que possam ter dúvida, dizer que Jesus não é Deus, que ele diz, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém, igreja? Agora, olha 1 João 5,20 também. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é que ele está falando aqui? Quem é este? Cristo. Este é o quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode ficar em pé só um minutinho, meu irmão? Pode? Para a gente fazer uma coisa? Jesus é Deus. Assim como João Batista, quando olhamos para Jesus e vemos o Filho de Deus, o Deus vivo, nós podemos declarar com todas as nossas forças. Eu queria convidar você, nesse momento, para a gente fazer isso, Bota o próximo aí, Alex. Vamos declarar isso? Vamos juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Deus glorioso, querido. Irmãos, mais uma vez, vamos. Ele merece. Vamos, de novo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, amém, glória a Deus, aleluia. Querido, jamais poderia ser dado glória para alguém que não fosse Deus. O próprio Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Pode sentar, queridos. Ele é Deus, irmãos, ele é Deus. Agora, queridos, eu quero falar um outro ponto aqui que também é muito relevante para nossas vidas essa noite. Como é o Jesus que você vê? E nós vimos o Jesus pelos olhos de João, que foi separado para isso, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Agora, como João viu a Deus, nós já vimos. Agora, como João se viu diante desse Deus que ele viu? Vou repetir. Como João se viu diante desse Deus que ele viu. Lembra de Isaías, quando teve aquela visão? Ai de mim, Verso 30, ele vai dizer assim, é sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. João capítulo 1, verso 27, diz, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João capítulo 3, versos 30 a 31. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Somos nós. Aquele que vem do céu está acima de todos. Bom, você pode pegar qualquer um, Buda, Gandhi, qualquer um que for, qualquer pessoa, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, qualquer um, pensa na melhor pessoa que você já viu falar, é da terra, ele está acima de todos, porque só ele é Deus. Você vai encontrar muitas pessoas de bom coração, pessoas que, principalmente convertidas, que fazem o bem, estão sendo transformadas. Aquele que vem do céu está acima de todos. Quando vemos Jesus como João vê, nós também vamos ver a nós como nós somos, pequenos,
insignificantes, não no sentido, tá, irmãos? Negativo não, mas é no sentido de quem Ele é e quem nós somos. Pó, nada. Ele é Deus, irmãos. Nós somos criados por Ele, nós não somos nada. Ó, Tiago disse que a nossa vida é como um vapor. Está aqui daqui a pouco, o que acontece, gente? Morreu. Quando nós vemos o Deus grandioso que Ele é, irmãos, a gente tem que começar a descer do pedestal, baixar o narizinho, achar que somos melhores do que alguém, que somos os caras. Muitas vezes nós cometemos esse erro como cristãos, nós nos consideramos melhor do que o cara lá, do que aqueles que escarnecem. Não, irmão, todos nós somos alvos da graça de Deus, ninguém seria salvo se não fosse pela graça e pelo amor de Deus. Quando nós vemos isso, irmão, sabe o que acontece? Nós entendemos que nós somos, Ele é Deus e nós meros mortais. Então, sabe o que acontece? Nós nos colocamos como o quê? Adoradores de Jesus, irmãos. Aí nós nos colocamos numa vida de gratidão a Cristo pela salvação. Aí nós queremos servir ao Senhor Jesus, queremos amá-lo, honrá-lo, sabe? Obedecê-lo, porque Ele é Deus e nós somos meros mortais que dependemos totalmente dEle para podermos passar a vida eterna ao lado do Senhor. Temos que ser totalmente dependentes deles e dispostos a servir. Qual a razão, irmãos, de tudo que você ouviu nessa pregação? Qual foi a razão disso? Primeiramente, irmãos, enxergar Jesus, quem realmente Ele é. O Deus para ser exaltado, adorado, mas também para cumprir um propósito para o mundo. Sabe? Igreja amada, preste atenção, você que está em casa, vendo pela internet. Preste atenção. O que nós vimos hoje aqui sobre Jesus pelos olhos de João Batista? Que ele veio ao mundo em carne e osso, ele foi humano, mas veio para quê? Para que Jesus veio? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para salvar o mundo. E vimos que Jesus é o Filho de Deus, então Ele é Deus. É esse Jesus que nós precisamos anunciar para o mundo, irmãos. É esse Jesus que é o único que pode salvar. Você entende a seriedade dessa campanha? Só Jesus Cristo salva. Ele mesmo diz, a gente está declarando isso aqui toda semana, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que primeiro ter a nossa convicção que de fato só Ele salva. Porque se você não tiver essa convicção, se você não ver Jesus como João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai continuar aceitando que pessoas que você ama continuem acreditando que existe outro meio de salvação. Entende, igreja? Por que esta noite eu creio que o Senhor nos trouxe só para fortalecer, para colocar mais claro talvez para alguns, que é assim que nós temos que ver Jesus? Que só Ele pode tirar os pecados do mundo. E Ele é Deus. Esse Jesus que nós estamos anunciando, é esse Jesus que só Ele salva. E agora, para concluir, eu quero mostrar, irmãos, que nós também precisamos ver o mundo agora pelos olhos de Jesus. Mateus 9:36, olha que coisa maravilhosa. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Lucas 23:34, olha o que Jesus fala na hora da crucificação, irmãos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Igreja, nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Jesus, para poder levar a eles esse Jesus que você acabou de ver agora quem é. É assim que Jesus vê o mundo, porque esse mundo podre, caótico, é o mundo que Deus amou de uma tal maneira que enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para salvar, querido.
Temos que olhar o mundo com os olhos de Jesus e proclamar esse mundo, esse Jesus que pode mudar a história de cada um. Temos que anunciar que só Ele pode salvar, irmãos. Proclamar Jesus, que Ele é a única solução. Agora, quem é que faz parte desse mundo, irmãos? Eu faço, você também, amém? Mas desse mundo, que ainda não enxergou Jesus como nós já estamos enxergando, quem é que faz parte desse mundo? São os esposos, as esposas, os filhos, os pais, são nossos amigos, são nossos colegas de trabalho, são nossos vizinhos, irmãos. Esse mundo que Jesus olha com compaixão é esse, é a nossa parentela, é um tio, uma tia que não é convertido, é um irmão, é um esposo, uma esposa. Esse é o mundo que Jesus está olhando com compaixão. Como que nós não vamos olhar com essa compaixão? Por que eu estou falando isso? Porque se você entender que é assim que Jesus olha para o mundo e que Ele veio para trazer a solução para esse mundo, você vai se envolver mais com a obra de Jesus. Se você sabe que tem um tio, um esposo, uma esposa, um irmão, uma irmã, um parente, um amigo, um vizinho que vai passar a eternidade no inferno e só Jesus Cristo pode resolver, você não pode se calar mais sobre isso. Não importa a estratégia que Deus vai te dar, mas não pode mais se calar. Então como é que você vai fazer isso? Como é que você vai anunciar para essas pessoas que você ama, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, que todos estão perdidos e que Deus vai exercer um juízo sobre toda a humanidade, mas que tem uma solução, que Jesus Cristo veio para morrer em nosso lugar e nos salvar? Simples. Esse é o Evangelho, irmãos. Não tem mistério, não tem meia volta. Simples assim. É Deus oferecendo o seu Filho amado, dizendo: eis aqui, quer passar a eternidade comigo? Eu já executei juízo sobre meu filho. Agora, não podemos deixar de falar para as pessoas que quem não receber o justo juízo de Deus sobre Jesus Cristo, vai receber sobre si mesmo. Não podemos esconder isso. E aí, queridos, como é que você faz isso? Falando com as pessoas que você ama. Como é que você faz isso? Convidando pessoas, amigos para ir à sua casa, bater um papo, falar do amor de Jesus. Como é que você faz isso? Indo visitar essas pessoas. Como é que você faz isso? Convidando para visitar a sua igreja, porque você sabe que aqui ele vai ouvir falar de Jesus, desse Jesus que é o Salvador. Mas também existe uma outra ferramenta extraordinária para você também fazer isso, abrindo a sua casa para funcionar como a igreja durante a semana, onde a gente pode convidar vizinhos, amigos, parentes, seja quem for, para estar junto no momento ali de comunhão, de oração, de um estudo da palavra de Deus, para que eles ali ouçam quem é Jesus e possam conhecer a Jesus e serem salvos. O tempo está acabando, irmãos. Precisamos ter compaixão dessas almas e precisamos tomar posse de todas as ferramentas que possam ser proveitosas e úteis para isso. E hoje a nossa igreja está vivendo um tempo de fortalecimento, revitalização dos pequenos grupos, das células, que é uma ferramenta extraordinária para a gente levar um amigo, um parente, um vizinho para ouvir do Evangelho de Jesus. Precisamos. Vamos ficar de pé? Quem é o Jesus que você vê? Você consegue ver esse Jesus que João Batista viu? Querido, se você consegue ver esse Jesus que veio em carne para morrer em nosso lugar, para tirar os pecados do mundo, e que só Ele pode fazer isso, e que Ele é Deus, porque morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e quem crê nele vai ressuscitar e viver eternamente com Ele.
você não pode mais se calar com isso. Então a minha esperança é que você saia daqui esta noite com o teu coração cheio, não de culpa, não de promessas, mas de decisão, sabe? Não importa se você tem feito isso, não é, a questão é agora, e daqui para frente. Nós vamos buscar anunciar mais esse Jesus que você crê, porque é esse Jesus que você precisa anunciar. Mas também eu não posso deixar de falar para as pessoas que possam estar nos vendo pela internet, ou que esteja aqui hoje conosco, que ainda não tomou essa decisão. Você que está ouvindo, quem é Jesus, para que Ele veio, e que só Ele pode te dar a vida eterna, e que não tem outro caminho, e que só existe 2 lugares para passar a eternidade, ou com Deus em alegria, sem choro, sem dor, ou no inferno em sofrimento eterno. A questão é, Deus mandou o Filho dele para nos salvar. Ele recebeu todo o castigo que era sobre mim e sobre você, né? Deus executou no Filho dele. E quem crê em Jesus tem todos os seus pecados perdoados, é reconciliado com Deus. Será que teríamos alguém que esta noite esteja aqui, que gostaria de hoje ainda tomar essa decisão, não quer mais esperar, não quer arriscar? Se tem alguém aqui que gostaria de hoje, essa noite, tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus, ter essa salvação, se tiver alguém, levante sua mão onde você está. Tem alguém que gostaria essa noite? Alguém que gostaria de tomar essa decisão? Se tiver, faça um sinal. É uma decisão, irmãos, que a gente tem que tomar. E olha, é libertador, viu? Eu já contei várias vezes aqui, na época que as pessoas estavam ouvindo o Evangelho, sabia que era o certo, e ficava, me travava, mas no dia que eu fiz isso, eu acho que eu nem levantei a mão, eu já vim direto aqui na frente. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Faz sinal com a sua mão assim para saber. Não? Ninguém? Então nós vamos orar. Vamos orar, pedir a direção de Deus, e que, amada igreja, que essa palavra crie raiz no seu coração, e que você passe a partir de hoje a anunciar esse Jesus que João Batista viu, esse Jesus que é real e verdadeiro. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado, Pai, por ter enviado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus, por esta dádiva. Só precisamos crer, não precisamos fazer mais nada, mas não podemos, Senhor, negar a Jesus. O Senhor Jesus disse que aquele que o confessasse diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai, mas que aquele que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai. Então, Espírito Santo de Deus, faz uma obra no coração daquele que ainda não tomou essa decisão, para que possa compreender que o que está em jogo não é entrar para uma igreja nem fazer parte de uma religião, mas é onde a pessoa vai passar toda a sua eternidade. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor e tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.